Fala que esse cara. Fala tu. Então, galera, hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, um cara aí que eu acredito que aquelas pessoas que não conheciam hoje vão conhecer um pouco mais. Aí, aqueles que têm conhecimento vão também entender um pouco da trajetória até essa pessoa chegar onde está hoje. Eu costumo falar que pessoas são mapas, onde fornecem para nós direções. E esse convidado de hoje vai fornecer para você, empreendedor, uma boa direção. E vai te oferecer também um exemplo de caminhada e de prosperidade. Se presente. Quero cumprimentar a todos, né? Nailson, Rafa, o Saulo que está aqui nos bastidores. É um prazer participar hoje aqui desse podcast. A gente vai poder bater um papo e falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Meu nome é Edson, o pessoal me conhece, né, como Dr. Edson. Estou como vereador aqui na cidade, né, no segundo mandato. E quero listar aqui, né, e falar para todos um pouquinho, né, dos nossos trabalhos, um pouquinho da nossa história, um pouquinho das ações que a gente tem feito, né, da nossa vida e até com o objetivo de inspirar outros jovens, outros empreendedores, né, de que a vida é uma construção e tem que ser feita a cada dia. Cada dia a gente coloca um tijolinho, mas lá na frente a gente vê o resultado aí do nosso esforço. Doutor Edson, conta um pouco da sua origem. Você não é do Itabirito, é? Eu nasci em Nova Lima e vim aqui para Itabirito aos 19 anos. Então já são aí 25 anos que eu estou aqui em Itabirito, casei aqui na cidade e tenho muito orgulho aqui, né, dessa terra, que foi a terra que me acolheu, que me deu oportunidades. Então, sou muito grato, muito feliz aqui com a Itabirito e por esse reconhecimento, né, que a população de Itabirito tem em relação à minha pessoa. Sempre trabalhei, né, com projetos sociais, sempre fui engajado em trabalhos voluntários. Trabalhei aqui na cidade, né, no comércio, né, OK Pneus, trabalhei lá, né, como borracheiro, trabalhei também na prefeitura, né, na UPA, como motorista de ambulância. Trabalhei também na Vale. E paralelamente a isso, né, fui estudando, fiz a faculdade de Direito na época. E assim que me formei, tomei a decisão de deixar, né, o serviço lá na Vale e caminhar por conta própria, abrir meu escritório e caminhar por conta própria. Então, esse aí foi um pouquinho aqui da minha trajetória aqui em Itabirito. Então, pegando um gancho nisso que o senhor acabou de falar, dá para se ver que no meio dessa trajetória toda não foi nada fácil. E você começou desde, né, trabalhar na borracharia até ingressar ali na UPA e chegar na empresa ali privada como a Vale. E aí você resolve, né, ingressar na faculdade. E você vê que vai fluindo, você consegue chegar à sua formatura em Direito e resolve abrir seu próprio escritório. Conta um pouquinho pra galera aí como que foi o momento no qual o senhor decidiu, vou parar, largar minha garantia, digamos assim, entre aspas, para me abrir meu próprio negócio. Então, Nailson, é importante, né, a gente sonhar. A gente tem que ter sonhos. A partir do momento que a gente começa a sonhar e decidir o que a gente quer para a nossa vida, a gente vai para uma segunda etapa que é a gente lutar para conseguir a realização desse sonho. Então, eu gostaria e queria ter uma vida melhor para mim, para minha família, para minha filha. E eu vi, né, através dos estudos, que isso seria uma possibilidade. A Vale é uma ótima empresa, paga um bom salário, né, para os seus funcionários. Os funcionários lá têm vários benefícios. E é difícil as pessoas que estão lá já estabilizadas, elas saírem, né, da empresa. Eu era um bom funcionário, eu nunca tive nenhuma ocorrência nos 5 anos que eu trabalhei lá. Em pouco tempo eu já tinha sido classificado, né, como operador 2. Eu tinha uma boa trajetória lá profissional, se eu quisesse, e se aquilo ali me fizesse totalmente feliz. Mas eu queria outros desafios na minha vida. Então, junto com o trabalho, eu fiz a faculdade, trabalhava de turno, era difícil passar lá 0 horas lá operando lá os equipamentos, os caminhões, mas, né, com esforço, com dedicação, consegui concluir a faculdade. Fiz a prova da ordem, fui aprovado na prova da ordem e tinha feito um planejamento financeiro, e aí é importante a gente destacar
A ideia, assim, de sair da Vale e abrir o escritório não foi uma ideia da noite para o dia. Foi um planejamento financeiro que eu fiz, porque o escritório, até começar a ganhar as ações, até começar a ter retorno financeiro, demora. Então, precisei fazer um planejamento financeiro de quanto tempo eu conseguiria me sustentar e sustentar minha família se eu não ganhasse R$ 1 no escritório. Então, fiz esse planejamento e quando eu consegui deixar isso tudo organizado, e sou grato à Vale por isso, porque lá, né, pelos benefícios, pelas participações de resultado que os funcionários têm, eu consegui fazer esse planejamento. Chegou o momento, né, de comunicar aos diretores lá da empresa que eu ia me desligar, que eu tinha esse outro desafio e esse outro objetivo na minha vida. Aí na hora que eu comuniquei, né, passei lá pelos psicólogos, porque eles queriam entender, por que você quer sair aqui da empresa boa, você nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhuma ocorrência. E aí expliquei para os psicólogos, né, que era um objetivo que eu tinha na minha vida e que era um desafio e que a vida ela tem que ser movida de desafios. Então que eu não poderia me apegar ali àquela estabilidade que eu tinha na empresa em detrimento de um sonho que eu tinha, né? De ter meu escritório, de me tornar um advogado, de ser um bom advogado, de ser renomado. Então, abri mão ali daquela estabilidade, né? Por um objetivo e graças a Deus, né? Com fé em Deus, Deus na frente, com trabalho, as coisas foram fluindo e a gente está aí, né? Já há mais de 10 anos, né, estabelecido aqui no mercado. Em toda essa trajetória, doutor Edson, qual foi, digamos assim, o maior obstáculo que o senhor encontrou? Você consegue falar pra gente? O obstáculo, né? Porque hoje, né, todo mundo quer resultado imediato. Todo mundo quer o resultado para ontem. E o maior obstáculo é esse, né? Que leva tempo para a gente conseguir construir as coisas, né? Cada dia é um tijolinho que a gente constrói ali naquele sonho que a gente tem. Cada dia é um tijolo, é um processo, né, de médio e longo prazo. E às vezes, né, pelo jovem, pela pessoa, ela não querer esse trabalho a médio e longo prazo, para ela querer um resultado imediato, ela acaba abrindo mão do sonho que ela tem. Então, esse é o maior obstáculo, é o tempo. A pessoa conseguir entender que o tempo não pode ser inimiga dela, mas tem que ser um aliado, ela tem que usar o tempo a favor dela. Então, nessa trajetória, sempre procurei usar o tempo a meu favor. Como até falei com vocês antes aqui, às vezes nos intervalos lá da operação, não tinha nada que fazer, aí pegava o meu material lá da faculdade, ficava lendo, pegava um arquivozinho lá em áudio, colocava no rádiozinho lá do equipamento para ficar escutando e mentalizando ali, né, as noções de direito, direito constitucional, direito administrativo. Então, assim, sempre utilizei o tempo a meu favor. Hoje o tempo é inimigo de muitas pessoas. Então, acho que essa é a maior dificuldade. As pessoas querem um resultado ali imediato, mas há um preço que tem que se pagar, uma caminhada que tem que se pagar. E hoje, às vezes, quando eu volto de Belo Horizonte, né, de madrugada ou num horário assim, e tá aquela serração toda ali no pico, aí a gente volta, né, no passado e pensa assim, poxa vida, a época foi uma época difícil, foi uma época de sacrifício, foram natais que a gente estava trabalhando e estava todo mundo com a família, ano novo que o pessoal estava lá na operação e a gente... Mas hoje a gente consegue enxergar isso, não, valeu a pena, todo o esforço, todo o sacrifício, valeu a pena, tudo que a gente fez. Eu acredito que hoje o mal acho que do ser humano em si é o imediatismo, né? É querer, como o senhor falou, tudo no momento. Tem que ser naquele momento e, tipo assim, ninguém vê que para onde a pessoa chegar, o seu destino que a pessoa tem ali como foco, tem que ter essa caminhada, tem que haver essa construção. Desde o momento do planejamento até a execução. E você falou bem, né? É um problema dessa geração agora, né? Essa geração agora é uma geração tudo para ontem. Uma geração imediatista mesmo. E vários problemas hoje, né, psicológicos, né, de depressão, né, de suicídio, acabam se relacionando a isso, que a pessoa, né, o jovem não consegue ver ali um resultado imediato e se desespera. Mas a vida é uma construção, a nossa vida é uma construção. Ainda que a gente não chegue amanhã
aonde a gente quer, mas a gente tem que olhar para trás e falar, não, eu subi um degrau. Vou subir um degrau hoje, vou subir um degrau amanhã. Lá na frente eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, essa cultura que a gente precisa, né, passar para os jovens, passar para as pessoas, que se ela tem um sonho, se ela tem um objetivo, o mais difícil que seja esse objetivo, se ela está em movimento, se ela está sempre dando um passo, se ela está sempre fazendo algo para melhorar, para se especializar, para crescer como ser humano, crescer como pessoa, se ela está fazendo algo, vai chegar um momento que ela vai alcançar aquilo que ela quer. Então, isso é importante, né, a gente colocar até para inspirar e incentivar aí, né, outros jovens, outras pessoas que estão acompanhando aqui, ouvindo aqui o nosso podcast. Acho que o mais, digamos, o mais importante, acima de qualquer coisa, é você saber para onde você está caminhando. Porque se você sabe para onde você está caminhando, você não tem que temer a jornada. Foi o seu caso, você sabe onde você queria chegar, e em momento algum você se mostrou, digamos assim, com medo do que poderia acontecer. E isso é o mais importante. Então, você falando do medo, né? Na hora que você vai pensar em várias situações, e até o momento mais difícil da minha decisão foi essa, de sair da Vale, né? Da estabilidade, para um caminho incerto, entre aspas, porque, né, a gente sabia que com trabalho, com esforço, a gente ia conseguir ter resultado. Então, assim, o momento mais importante foi esse, o momento de decidir se continuo, se mantenho ali a estabilidade ou se aceito um novo desafio. Na hora dá medo? Na hora dá medo. Na hora vem pensamentos de que, e se não der certo, o que você vai fazer? Não, se Insegurança, não acontecer, né? e se não... Só que são riscos que a gente precisa correr. Se a gente quer vencer, se a gente quer alcançar o nosso sonho, a gente precisa correr risco. Não tem jeito da gente alcançar o que a gente quer, o objetivo que a gente quer, se a gente não arriscar. Empreender é isso, é você ter totalmente uma rotina onde não te oferece garantia, mas também não te oferece limite. Você pode ganhar R$ 50 hoje, assim como você pode ganhar 500 amanhã. Isso é empreender. E os jovens, né? Principalmente os jovens, né? Falo de maneira geral, mas principalmente, né? Para os jovens, aqueles que têm sonho, que querem empreender, que têm as suas ideias, né? Invista nisso. Coloque força nisso, estude, aperfeiçoe, observe o talento que tem, como vocês estão aqui no podcast, estão interagindo e fazendo esse trabalho. E às vezes a sociedade ela não vai enxergar aquilo como uma oportunidade. Ela vai pensar, poxa, mas é loucura, você vai fazer isso, você vai deixar de trabalhar aqui fichado para empreender, para montar aqui um estúdio, vai deixar de fazer isso aqui que te dá aqui todo mês um salário aqui garantido para arriscar algo que pode não dar certo? Sim, mas e se der certo? E se é o sonho ali da pessoa, se é o talento dela, se ela tem aptidão para aquilo, por que ela vai se deixar levar pelo senso comum e colocar o sonho dela debaixo do braço como se aquilo não fosse acontecer? Então, hoje a gente vê esses empreendedores de sucesso, aqueles que se destacam aí na sociedade, são essas pessoas, né, que não ouvem o conselho aí da maioria, mas que arriscam, né, o que elas querem. Até eu estava ouvindo um corte essa semana de um grande empresário aqui brasileiro falando do Elon Musk. Falando, né, que ele vendeu na época, né, o PayPal por $400 milhões, que já era um valor, né, monstruoso, cara jovem. E aí esse empresário brasileiro falando, né, falou assim, se fosse eu, falei assim, eu não tenho a coragem que o cara tem. O cara pegou metade e investiu na Tesla, que era uma empresa falida que vendia bateria, e a outra metade o cara investiu em foguete e ficou com nada. Imagina se desse errado. Tanto a Tesla quanto a SpaceX, que é a empresa dele lá. E aí ele falando, tinha 4 tentativas para lançar o foguete. A primeira deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado. Se a quarta desse errado, ele estava perdido. Mas ele querendo dizer isso, né? Que ele tinha o sonho, por mais que ele já tinha tido uma experiência, né, de empreendedorismo, de sucesso, o sonho dele ainda era muito maior e ele continuou insistindo ali naquilo. Então,
Importante a gente falar, né, para o jovem continuar, para ele sonhar. Sonhar é importante, a gente tem que sonhar e em cima dos nossos sonhos a gente colocar a nossa força, a gente entender o processo, entender o que pode ser feito para a gente conseguir alcançar. Ainda que não seja amanhã, mas pelo menos amanhã você já deu um passo, você já subiu um degrau. Eu acredito também que essa questão de ir contra o senso comum, que é aquilo que é todo mundo culturalizado a seguir, O que é padrão. o padrão. Eu estudo, arrumo um emprego e crio minha estabilidade. Eu acredito que até usando o exemplo do senhor, é uma coisa lógica que a gente consegue ver. Imagina o caminho que o senhor percorreu. Chegou na Vale. Digamos que alcançou a estabilidade, a qual a gente está citando aqui. O senhor não fizesse o direito. Imagina se você não tivesse ingressado na faculdade de Direito, feito a prova da ordem e deixar de desfrutar tudo aquilo que o senhor hoje desfruta. Imagina se você tivesse ido pela opinião, porque eu acredito que nesse caminho muitos falaram: o que você quer com isso, moço? Você já está num bom emprego. Eu passei por 2 psicólogas lá. Aí chegou a primeira, eu falei assim, mas por que você quer sair? A empresa é ótima. Eu falei, a empresa é ótima, só tenho que agradecer. Eu falei, mas meu ciclo aqui encerrou, eu preciso começar um novo ciclo. Aí passei depois por uma segunda. Ah, mas por que você quer sair? Eu falei, não, meu ciclo aqui encerrou. Tentei aqui algumas oportunidades na área jurídica, não consegui, eu não posso mais continuar, senão eu vou ser um mau funcionário. Senão eu vou trabalhar aqui pelo dinheiro, eu não posso trabalhar aqui pelo dinheiro, tem que trabalhar pelo prazer de produzir, de dar resultado aqui, né, para a empresa. E falando, né, dessa questão do sonho, a gente continua, né, com ideias, com projetos, com sonhos, porque o sonho não pode terminar, né? Se acabar o sonho, já era. Então, você tem um sonho, alcança ali o resultado, então tá na hora de arrumar um outro sonho maior para você continuar lutando e assim, né? Eu acredito que assim tem que ser a vida. A gente tem que ser sempre motivado, né, a desafios para a gente continuar crescendo. Então tem outras ideias, outros projetos e em breve aí, com fé em Deus, tudo vai dar certo. O jovem hoje, tipo, fala até por nós aqui, a gente passa por um grande, digamos assim, um grande desafio, que é você buscar apoio, você se manter uma pessoa forte perante os obstáculos que lhe aparecem. Na sua jornada, até o momento de agora, você conseguiu ser uma pessoa com, digamos assim, com grandes apoios? Você teve um apoio, você teve todo um auxílio de uma pessoa te ajudando, te acompanhando, se mostrando Presente ali no presente e momento. versátil a qualquer situação? Então, ótima a sua colocação, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. São várias pessoas que vão participando da sua vida e que são importantes na sua trajetória, que quando você chega aonde você quer, você observa isso, que você teve apoio, né, de várias situações, de várias pessoas. Primeiro, a família, que sempre, por mais que a família, né, tenha lá as desavenças, tenha as discussões, mas na hora mesmo, quem está com você, quem precisa do apoio, a família sempre está junto. A família tem os desentendimentos, às vezes um não concorda ali com uma decisão que está sendo tomada, mas na hora que a pessoa precisa mesmo do apoio, a família chega junto, a família está próxima. E nessa minha trajetória, né, profissional, vários colegas, supervisores e tudo, sempre ajudavam, né, com pequenos gestos, por exemplo. Às vezes um dia eu precisava chegar mais tarde porque tinha prova na faculdade. E aí o supervisor, não, Edson, beleza, pode chegar mais tarde, e aqui eu justifico aqui o seu horário. Então são pessoas que contribuíram e que me ajudaram, me auxiliaram para chegar aonde eu consegui chegar. São pessoas que eu sou grato, que eu mantenho relação, né, com elas, que eu mantenho amizade com elas e que eu não esqueço, porque foram importantes ali no momento ali da minha vida que eu precisei. E procuro replicar isso também para aquelas pessoas que estão próximas a mim e que às vezes precisam, né, de um apoio, de uma orientação, de uma ajuda. Procuro replicar isso também, o que as pessoas fizeram para me ajudar. Eu também procuro hoje ajudar até essa pessoa conseguir caminhar, né? Caminhar com as próprias pernas. Então, pegando um gancho nisso,
Como que partiu a iniciativa do Dr. Edson entrar no ramo público, se tornar uma figura pública? Na verdade, eu sempre ajudei, sempre estive envolvido em projetos sociais, né, em trabalhos voluntários aqui em Itabirito. Então, a primeira eleição, não foi nem eu que falei, quero ser vereador, quero ser político. Foram as próprias pessoas que faziam parte também, né, dos trabalhos voluntários, que me incentivaram, falaram, ô Edson, você tem que ser vereador, você tem que ser vereador, se você for candidato, nós vamos te apoiar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E realmente, né, a partir do momento que eu coloquei a minha candidatura, né, na primeira vez, essas mesmas pessoas me ajudaram, foram divulgando meu nome, o Dr. Edson, vota no Dr. Edson. O pessoal nem conhecia o Dr. Edson na época, e eles, não, é Dr. Edson, é Dr. Edson, é Dr. Edson. E nas eleições, né, a gente conseguiu, né, a primeira vez que eu candidatei, consegui ser eleito 584 votos, e foi a primeira eleição. E agora, né, pelo trabalho, né, que a gente fez na Câmara Municipal, né, de projetos importantes, de estar sempre ao lado da população, eu tenho até um lema, né, no meu mandato, que é mandato participativo. Então, eu procuro levar para a Câmara o que a população está sentindo, quais são os sentimentos da população, o que a população pensa, porque ali, no parlamento, é onde a gente decide a vida de todo mundo. Então, não adianta eu levar um projeto ou uma ideia ali para a Câmara, que vai ser aplicado na cidade toda, algo que eu acho que tem que ser feito. É importante a gente ter a opinião da população para a gente acertar o máximo possível. Então, eu procurei e procuro sempre fazer um mandato participativo, pegando as opiniões da população, o que tem que melhorar, o que tem que fazer aqui nesse bairro, o que pode ser ampliado, para a gente tentar levar essas políticas públicas, né, para toda a cidade. Porque no final tudo é para um bem comum, né? Eu acredito que a finalidade é ver, como o senhor falou, ver o que é necessário dentro da população, dentro de um certo bairro ou na comunidade, que vai agregar, não para um bem comum, não que você acabou de falar que foi muito incisivo, não para o que eu acho, mas o que vai agregar para todos. Eu lembro que a primeira ação que eu fiz foi no Marzagão. Aí cheguei lá no Marzagão, né, com o gabinete móvel, a gente fez as ações lá. E na minha cabeça, o Marzagão aqui precisa asfaltar aqui essa via, né, que é um problema aqui, gritante e tudo. Aí a gente começou a conversar com a população. Ô senhora, tudo bem? O que a senhora acha que precisa ser feito aqui no bairro? Aí uma iluminação, que a gente não tem luz. Aí perguntou para outro, a gente não tem luz aqui, a gente está no escuro. Aí perguntou para outro, chega à noite aqui, a gente tem que caminhar aqui com a lanterna. Quer dizer, na minha concepção, que não era morador do bairro, minha ideia, né, de político era, precisa asfaltar aqui, na minha ideia como político. Mas na hora que a gente conversou com a população, com todo mundo, a maior necessidade deles no momento era a luz, era a iluminação que eles não tinham lá nas ruas lá do bairro. Então é importante a gente estar próximo da população. E o político ele tem que estar próximo do povo, ele tem que ouvir a população, ele é eleito para representar o povo. Então, a população não vai ter voz lá no parlamento se não for através do político. Então, o político ele tem que estar alinhado com o sentimento da população, com o que a população está necessitando, para ele não errar. Então, aí na hora que ele for apresentar lá as indicações, que são as sugestões que ele faz para o prefeito executar, ele vai fazer em cima do que a população replicou para ele. Aqui no meu bairro precisa fazer a capina, aqui no meu bairro precisa a iluminação, aqui no meu bairro precisa de mais segurança. É importante a gente estar alinhado com a população. Então, isso eu procuro fazer no meu mandato. Sabendo disso, né, que eu vim de baixo, então eu tenho toda consideração com aquelas pessoas mais simples e que muitas das vezes elas não vão ser ouvidas. Então, eu procuro ser a voz dessas pessoas mesmo e replicar ali o que elas têm a dizer para cobrar, né, do executivo as ações e melhorias para toda a cidade. Doutor Edson, fala um pouco dos seus projetos. O que o senhor tem como de projeto aí para apresentar para a gente? Então, dos projetos aqui, eu vou colocar aqui alguns que eu entendo que são os mais importantes, né, que são efetivados. Eu tive uma reunião lá no Acuruí, na época, e a gente foi no bairro, ouvir a população, e aí a população
falou para mim assim, ó, a gente aqui não tem luz e como é que a gente vai fazer? Né? Era na rua Mariana e outras ruas lá do bairro. Aí na hora ali, né, devia ter umas 70 pessoas, 80 pessoas, com aquela reclamação já há mais de 10 anos, o mesmo pedido, pedindo a prefeitura, pedindo o CEMIG, nada. Aí eu pensei e falei para todo mundo lá, com toda humildade, falou, gente, essa responsabilidade é nossa aqui, a gente como vereador. A gente tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação e não é só cobrar e pedir o prefeito, porque isso já está sendo feito há mais de 10 anos e ninguém resolveu o problema aqui. E saindo daquela reunião, eu determinei lá com as pessoas que a gente ia apresentar o pedido no Ministério Público e apresentar o pedido à Prefeitura e que eu ia criar uma ação junto à Câmara para a gente corrigir essas situações. E o lado negativo da política, né? O lado positivo da política é que a gente impacta a vida das pessoas diretamente. O lado negativo é a politicagem que muitas das vezes acontece. Então ganha um determinado grupo político, aí porque aquela região, aquele bairro não votou ali naquele candidato, ele fala, ó, não vou fazer nada aqui nesse lugar porque a população aqui não votou em mim. Infelizmente, isso acontece. Quando eu saí daquela reunião, eu saí pensando, ó, vou criar algum projeto para a gente corrigir isso aqui, para isso aqui não acontecer mais. E aí, criei uma lei, né, que chama orçamento impositivo. E 1,2% do orçamento da cidade, ele fica na responsabilidade dos vereadores indicar no projeto de orçamento. Orçamento é que o prefeito vai gastar com as obras e serviços da cidade. Antes, o vereador pediu ao prefeito. Se o prefeito quisesse fazer, ele fazia. Se ele não quisesse fazer, ele não fazia. E a partir dessa lei, 1,2% não é muito. 1% não é muito. Mas esse pouquinho já consegue impactar a cidade inteira. E foi quando a gente colocou o valor desse 1,2 para fazer a extensão de rede lá no Acuruí. Fez a extensão já numa parte da rua, tem outras partes que ainda precisam fazer e que a prefeitura ainda vai fazer, o processo é moroso mesmo, mas foi uma ação muito importante que eu me sinto, né, muito feliz e orgulhoso disso, porque todos os vereadores hoje fazem indicações, né, para asilo, hospital, ONG Vida Animal, parquinho, como a gente colocou lá, extensão de rede, os outros colocaram mamógrafo. Ano passado a gente colocou com os vereadores, né, da nossa bancada para construir uma unidade básica lá de saúde nos portões. Isso eu fico muito feliz. E foi uma ação, né, que eu tive lá atrás com a participação da população, que se não fosse a participação da população me cobrando e falando ali daquela carência, não tinha surgido essa proposta. E hoje aí tem obra na cidade inteira por causa de uma lei que a gente conseguiu implementar na cidade, que hoje beneficia aí todo mundo. Às vezes os vereadores falam, vamos mandar para fazer isso, vamos mandar para fazer aquilo. Aí sempre eu lembro, foi uma ação lá atrás, ó, que bacana, um resultado positivo. Então esse é o lado bom da política. É a gente saber que independente do prefeito, independente se ele quer atender ou não aquela comunidade, se está na lei, o vereador colocou no orçamento, ele vai ser obrigado a cumprir aquilo e a população vai ser atendida. 1% não dá para fazer todas as obras da cidade, mas essas pequenas correções que a gente via acontecendo aqui em algumas localidades, em algumas ruas e alguns bairros, isso a gente consegue corrigir essas distorções. Então, essa aí foi uma lei importante. Essa aí é a que eu considero mais importante. Essa todo dia tem impacto. Tem o pessoal lá do triatlo, vou mandar até um abraço aqui para eles. Na época lá eles estavam, né, começando a dificuldade. Ó, gente, eu vou ajudar aqui o triatlo. Hoje várias associações, né, esportivas têm apoio dos vereadores através dessa emenda. Várias associações comunitárias têm apoio por causa dessa lei, por causa dessas emendas. No hospital a gente já mandou recurso. Para o SER aqui, ó, que vai construir uma obra grandiosa, juntaram vários vereadores, acho que mais de 10, mandou mais de 2 milhões para ajudar aqui a
finalizar aqui a obra. Então, isso para mim é uma coisa assim maravilhosa e vai ficar marcado que foi uma iniciativa minha e que mudou mesmo a situação, né, das pessoas. Não mudou de todo mundo, mas aquelas que a gente está conseguindo chegar e impactar, está mudando a vida delas, está melhorando a vida delas. É algo para se orgulhar, né? Foi uma iniciativa sua. Essa aí foi uma iniciativa minha e a gente tem orgulho. E agora teve uma mudança na Constituição Federal, eles estão aumentando o percentual para 2%. Então, a gente já fez a correção aqui também na lei orgânica do município, já foi aprovado. Então, a partir do ano que vem, não vai ser 1,2% mais não, vai ser 2%. 1% obrigatoriamente tem que ser gasto na área da saúde, que aí são ações que tem que ser destinadas para a saúde, no hospital, por exemplo, na UPA ou no SER, como eu dei o exemplo. Então, metade disso, obrigatoriamente, tem que ser usado na área da saúde e a outra metade os vereadores livremente escolhem, né, as ações que eles acham importantes. E como eu falei, é importante corrigir essas distorções, porque às vezes não é prioridade ali para o prefeito ou para o secretário fazer a obra ali naquele local, naquele dia, ou naquele cronograma ali que ele pensou, e a gente entende o planejamento da prefeitura. Mas como o vereador é quem está próximo ali do povo, como o vereador é quem está sendo cobrado ali o tempo todo, antes disso era só papo furado. O vereador só falava, vou fazer, mas ele não podia fazer nada. Ele não tinha competência de fazer nada. Agora não. Agora se ele falar assim, fulano, eu vou colocar a luz aqui nessa rua. Ele consegue colocar isso no orçamento, reservar aquele valor, e aí a prefeitura fica na obrigação de cumprir aquilo. Então isso eu acho muito legal, muito importante. Querendo ou não, te dá um poder de atender com mais velocidade a população. Sim, sim, porque antes, como falei, se levava a ideia para o prefeito. Prefeito, faz isso aqui. Como, né, eu sempre levei todas as demandas para todos os prefeitos, todos. E às vezes o prefeito pegava ali aquela solicitação, vou analisar, e aquilo ficava. Vou fazer, e aquilo ficava. E a população com todo o direito cobrando. O vereador, o doutor Edson, isso aqui que está acontecendo, isso aqui, por que não está acontecendo? Senhor, já levei a solicitação lá para o prefeito, mas agora depende dele. Só que dessa forma, essas pequenas correções, eu vou fazer a solicitação, vou colocar aqui essa obra aqui no orçamento, e ano que vem o prefeito tem até o final do ano para estar cumprindo e executando isso. Então já muda a abordagem, né? Já muda o retorno que a gente dá para a população. Sai mais daquela virtude de só fiz uma promessa, sendo que eu não tenho a competência para fazer aquilo mesmo, agora eu tenho ela, literalmente. Sim, sim. E isso é de 2018 para frente, então não tem muito tempo. Porque até para convencer os vereadores, né, de que isso era uma proposta positiva, era uma proposta boa, não foi fácil. Então foram várias tentativas, até dentro lá da Câmara mesmo, para convencer os vereadores que era uma proposta importante e para fortalecer o poder legislativo. A gente entende que são poderes, né, distintos, né, o executivo de cá, o legislativo de cá, o judiciário de lá, e que são independentes, tem que trabalhar todos em harmonia, não pode ter, né, brigas e isso acaba atrapalhando a cidade, então tem que ter propostas ali, por mais que haja divergências de ideias, mas tem que sair dali propostas. Então, até convencer todo mundo que era uma proposta interessante e boa para todo mundo, foi uma primeira batalha. E depois, né, a prefeitura conseguir fazer esses projetos, né, rodarem e serem executados. E agora eu falo, né, no início tiveram algumas dificuldades, né, da prefeitura adequar como é que ela faria e tudo, mas hoje está rodando, está funcionando bacana. Vocês passam ali perto daquele campinho de malha ali, perto do poliesportivo, foi a mesma coisa. Tinha lá um campinho de malha de terra, aí o pessoal lá sempre cobrando, doutor Edson, a gente precisa fazer. Falei, pode deixar. Vou colocar aqui no orçamento aqui, que a prefeitura vai fazer um campinho bacana aqui para vocês. Fez a primeira parte ali, já fez uma parte, asfaltou tudo, já fez uma primeira etapa, vai vir uma segunda etapa para melhorar, para
né, fazer futuramente uma cobertura, mas são ações, são ideias que surgem ali e é importante falar isso, né, como que a gente ali impacta a vida de todo mundo. E aí a responsabilidade da população também, de escolher bons políticos, bons vereadores, bons representantes, porque se entra lá e o objetivo não é reverter para a população, não vai sair nada positivo. E hoje a gente tem, né, na cidade uma situação privilegiada, né, um orçamento bilionário. Então nunca teve tanto dinheiro aqui na cidade. Então a cidade aqui, comparando com as outras, hoje teria que estar um brinco. Então é bom a população, né, escolher bons políticos, pessoas que vão ter boas ideias, analisar as ideias, né, dos candidatos, né, das pessoas que estão colocando o nome à disposição, porque o que decide lá impacta na vida de todo mundo, ou pro bem ou pro mal. Eu vejo também essa situação do imediatismo também dentro da política, no que diz respeito à questão até de aprovação de projeto ou de algum benefício para dentro da comunidade, falo para dentro da cidade. Porque, como o senhor falou, tem que passar por várias etapas. São 3 poderes, legislativo, judiciário e o executivo. Então a gente tem 3 poderes aí que tem que andar, né, conforme aí, em harmonia. Você tem que fazer ali, apresentar seu projeto e convencer, como o senhor falou, até chegar a esse senso. E às vezes a população não entende e fica nessa cobrança. Se acha que você esqueceu ou que esqueceram daquele determinado lugar. Mas tem essa série de etapas que tem que ser passada até chegar no ponto que vai concluir aquilo ali. E na administração pública, tudo funciona com planejamento. Então, por exemplo, o que o prefeito está fazendo hoje na cidade foi o que a Câmara votou no ano passado e o que a Câmara aprovou, autorizou que ele fizesse nesse ano. Então, tudo funciona dessa forma. Então, hoje a gente está analisando as ações que o prefeito vai fazer para o ano que vem. Então, não é algo imediato. Tudo é com tempo e com planejamento. Então, as ações para o ano que vem, a gente vai votar e precisa colocar, né, na lei orçamentária agora. Então, a gente precisa fazer agora. Então, a responsabilidade. Então, não vai fazer amanhã, porque os trâmites são demorados, são burocráticos. Não pode fazer contratação de qualquer forma, tem que fazer uma licitação, abrir, cumprir os prazos. Então, tudo tem que ser feito com planejamento. Mas tem que fazer o planejamento, tem que pensar para frente, não pode pensar a curto prazo. E um problema que a gente tem, né, em Itabirito, e não é um problema de hoje, é a gente pensar a cidade para o futuro, para os próximos 10, 20, 30 anos, para as próximas gerações. Esse é um problema, porque as políticas hoje que são implementadas na cidade são de governo. Entra um governo, quero deixar aqui uma marca, vou fazer isso, aquilo. E os governos, né, tanto o atual quanto os que passaram, não se preocuparem nessas políticas de longo prazo. O que nós vamos fazer daqui a 30 anos, quando não tiver mais minério aqui e não tiver mais arrecadação das mineradoras? O que a gente vai fazer para o jovem nesse projeto aí de empreendedorismo, como vocês colocaram? Então é uma pauta que a gente precisa olhar com todo carinho e a gente começar a discutir isso e cobrar tanto da Câmara quanto, né, do Executivo esses projetos a médio e longo prazo. Não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, e incentivar e criar aqui, né, um ambiente favorável para o crescimento, né, dos empresários, dos jovens, dos empreendedores. A gente pensar isso já sabendo que a mineração um dia vai finalizar as atividades. E aí o que vai fazer? Tentar fomentar mais a economia local, no caso, né? Pensar em algo para fomentar mais a economia local. Não ficar tão refém da mineradora, como o senhor acabou de dizer. Não é algo que dura a vida inteira. É algo que são recursos que uma hora vai ficar escasso, vai acabar. Então, eu acredito que também é uma boa pauta a se pensar. É algo a pensar para fomentar algo que a economia não fique tão refém disso. De certo modo, tem uma projeção, né? Uma projeção futura. O que vai vir depois? Qual que vai ser o meio que a gente vai colocar no lugar desse aqui?
E vocês aqui como influenciadores, vocês são importantíssimos em levantar essa discussão, como vocês estão fazendo aqui, para a gente provocar mesmo, provocar o poder público, provocar a Câmara, provocar os vereadores, provocar a população. E hoje todo mundo está confortável, tem dinheiro, então a saúde funciona bem, as escolas funcionam bem, tem transporte funcionando bem. Então hoje, querendo ou não, fica todo mundo confortável. E vocês são importantes para fomentar mesmo essa discussão, a gente pensar para frente. E a preocupação é daqui a 30 anos, né, quando acabar a exploração, mas também se tiver um problema, né, se o dólar cair o preço, ou se tiver uma diminuição na exportação também, isso vai impactar rapidamente a cidade. A gente não pode ficar refém só da Vale, das mineradoras, do minério. A gente tem que criar outros ambientes. Eu acredito que é algo também que serviu, né? Foi, não querendo dizer que seja algo positivo, que ninguém tira nada, assim, não tem que dizer que uma pandemia é algo positivo, mas dá para se tirar algumas situações ali, que deu meio que para acordar, que de uma hora para outra pode surgir situações dessa maneira, porque ninguém esperava que o comércio fecharia, o comércio em geral fecharia, e isso acarretou em muitas pessoas ficando sem emprego, pessoas que o desemprego aumentou nessa época. Então você vê que foi uma situação ali que ninguém esperava. Eu acredito que algo para ser pensado ao longo prazo, isso serviu para ter essa outra visão, para ter essa amplitude, para entender que ficar refém de somente, por exemplo, um caminho não é sempre bem viável. Você tem que ter outras opções. Você tem que ter outros caminhos ali que você consiga suprir a necessidade de uma cidade, no caso. A pandemia, ela tem que ensinar pra gente. Ela tem que ensinar situações pra gente do dia a dia. A pandemia, a gente viu, né, que tanto o rico, o milionário, quanto o pobre estavam na mesma condição de igualdade, né? O rico, porque tinha dinheiro, não ficou livre do vírus, e o pobre, porque não tinha. Todos estiveram aí na mesma condição. O comércio, como você bem colocou, o comércio, né, teve que fechar as portas. Então, dessa situação da pandemia, a gente tem que tirar os exemplos. O que a gente pode melhorar como sociedade, como população? O que a gente pode melhorar? Quais são as questões que são realmente importantes e prioridade? A pandemia, ela tem que deixar um legado, né, para a gente aprender né, de uma maneira dolorosa, porque muitas pessoas perderam familiares, perderam entes queridos, mas tem que ensinar para a gente outras posturas, outra forma, né, de ver o mundo, outras formas de negócio. Não se falava muito, né, em trabalho home office, e hoje está mais frequente por causa da pandemia. Acho que as escolas fizeram uma adaptação boa no início, mas agora retroceder e voltar àquele método tradicional e arcaico. As escolas também precisam aprender como trabalhar os alunos, tem que, né, mesclar as atividades, né, tecnológicas, digitais, com as presenciais. Então, assim, acho que a pandemia ela tem que ser um marco para a gente analisar, corrigir o que não foi legal e adaptar, né, as novas formas. Porque se vier uma outra pandemia, a gente tem que saber como proceder e ter outras situações. E tipo assim, você ficar aberto a novas possibilidades. Eu usei o exemplo da pandemia, mas também falar que impactou não só no comércio, mas também na mineração. Porque você teve ali também que trabalhar com um quadro reduzido, diminuir o preço de muitas coisas, então ações de empresas caíram. Você teve ali uma gama de fatores que influenciou. O aumento da matéria-prima. Isso, então você vê que fica uma sazonalidade muito grande nas coisas, então você tem também muitas coisas que influenciam. E você consegue dali ter um norte que você também tem possibilidades. E pegando um gancho na questão da
do trabalho home office, você consegue também entender que tem outras maneiras de trabalhar, tem outras maneiras também no ensino. No início foi muito difícil, porque você tem adaptação de professores que não estavam acostumados a esse sistema, como o senhor falou, aquele sistema mais arcaico. Então teve que ter aquele treinamento, aquela adaptação, mas com pouco tempo teve essa resiliência de conseguir e continuar nesse mesmo foco e não deixar cair a peteca, como se fala, né? E continuou naquela pegada. E a gente vê que não é só ficar preso naquela situação que a gente acabou de comentar. Deu para usar esse exemplo que você tem como fazer algo ali dentro da cidade. Tem como criar ali coisas que dão para movimentar a economia de uma maneira ali que vai ser legal para todo mundo. E aí você tocou nesse ponto, né, das escolas e como eu comentei aqui, né, que as escolas voltaram à forma como elas trabalhavam anteriormente, como se não tivessem passado pela pandemia, né? E assim, a tristeza que eu tenho em relação à escola é essa, porque você tem os jovens hoje que precisam ser trabalhados e não é mais a cabeça, né, da minha época que era estudante, não é da mesma forma mais. Você tem as tecnologias que estão aí e que a escola pode mesclar isso e aperfeiçoar, né, essa questão das tecnologias. E as escolas identificarem o perfil dos jovens, né, aqueles que têm aptidão, né, para o mundo artístico, investir nisso, aqueles que têm aptidão para comunicação, aqueles que têm aptidão para medicina. A escola ter esse papel também importante, não querer colocar todo mundo ali no mesmo pé de igualdade sem desenvolver as habilidades do jovem. É uma crítica que eu faço. A pandemia, ela, né, trouxe essa questão da tecnologia, todo mundo teve que fazer essas adaptações, mas agora voltou à mesma estaca. A escola, aula expositiva, o professor vai, fala, e ali naquela sala tem vários talentos, tem talentos ali de todos os tipos, e que a escola não consegue identificar, não consegue explorar. E aí ele entra num tema, né, que a gente viu recentemente, né, os meninos sofrendo bullying e vários casos aí no Brasil inteiro de tragédias acontecendo e a escola ainda não conseguiu achar esse feeling, né, ainda não conseguiu identificar como ela deve tratar essa nova geração, né? Então, assim, minha tristeza com as escolas em relação à pandemia é isso, que a gente vê que voltou a mesma estaca. Teve uma evolução em relação aos métodos, a forma de condução dos alunos, né? Então isso entristece porque a gente não vai ver evolução nessa juventude se a escola continuar Na nessa forma ideia arcaica, né? tradicional e desde o século passado é o mesmo método de ensino, com várias tecnologias e a pandemia acabou forçando todo mundo, né? Os professores tinham um método expositivo, mas com a pandemia, você vai ter que preparar uma aula online, você vai ter que criar algumas atividades diferentes, vai ter que construir com os alunos aí outras formas, e voltou a mesma estaca, né? Ao mesmo tempo que evoluiu, voltou pro que tava. Regrediu. Eu vejo que, falando até um pouco mais ainda, continuando nesse ponto da tecnologia, que era um desafio muito grande no início. Eu falo questão que a gente estava nessa época na faculdade e a gente estava acostumado com presencial. Então você vem pro online, você vem para aquela metodologia totalmente diferente, a qual você não tinha costume, você está ali, né, ambientalizado ali dentro da sala de aula, aquele contato professor-aluno, e ali você tira uma dúvida, e aí você começa a ter ali aquela aula online, e eu acho que um desafio maior, eu acredito que seja para os dois lados, mas tanto para o professor manter o foco ali do aluno, eu acredito que conseguiu trabalhar isso, criando atividades ali dentro, não sendo aquela coisa tão engessada. E eu acredito que muitas escolas hoje manteram isso, teve muitas que mantiveram isso, e manteram esse sistema híbrido. Isso. Eu vou ter aula presencial, mas também tem online. E isso hoje adaptou muitas pessoas, tanto que muitas escolas que, né, tiveram essa iniciativa, elas não abriram mão, continuam ainda, mas muitos hoje voltaram, como o senhor falou, voltaram para aquilo que se diz,
é esse aqui que dá certo, vamos continuar. E até aquelas pessoas mesmo, dono de negócio, até de um mercadinho de esquina, de comércio que tinha, eles viram que a projeção que a internet entrega, que é massiva, era necessário. Uhum. Então, a gente tem que pegar desse ponto que hoje a informação pelo meio digital ela é algo assim que tem que ser necessário, se faz necessário no nosso meio. E o desafio, né, no meu ponto de vista, é esse, é fazer essa mescla, não só 100% digital, não só 100% presencial, mas fazer essa mescla do que funciona e funciona melhor no formato, né, digital, o que funciona melhor presencialmente, fazer essa mescla, né, esse formato híbrido. Eu acho que assim vai ter mais resultado, né? Nas escolas, né? Os comércios tiveram forçadamente que se adaptar, né? Vender online, vender no Instagram, vender no WhatsApp. Eu acho importante fazer essa mescla. E é uma coisa também que a gente não pode esquecer de citar, foi a adaptação dos pais, né? Porque não foi só o professor e o aluno que teve que se adaptar, os pais também, porque querendo ou não, o pai, ele se ele intercala. O tempo que o filho tá na escola, ele tá no trabalho, então ele tem a consciência de que, não, meu filho tá na escola, eu sei onde que ele tá, eu sei o que ele tá fazendo, então tá tranquilo. Agora, com a pandemia, o filho tava em casa. E aí, ele tá fazendo aula direitinho? Ele tá ali fazendo o exercício que o professor tá passando? E querendo ou não, não tem como o pai tá ali a todo momento monitorando, né? E não só a questão da aula, né? Porque esses meninos, eles ficaram em isolamento social muito grande. Então, eu falo dos pequenos, né? Minha filha tem 15. E a gente passou isso, né? Dentro de casa. Essa dificuldade desses meninos voltarem a se socializar. Porque ficaram esse período aí, 2 anos, só tendo aula online. E acabaram, né? Deixando um pouquinho essas relações, né? Pessoais um pouquinho de lado. Migraram tudo pro digital, tudo WhatsApp, tudo Instagram, só conversa digital. Então, quando eu falo isso, né, de mesclar, eu acho importante sim trabalhar com as tecnologias, mas dividir mesmo o tempo para não deixar esses jovens, esses meninos aí, somente, né, no mundo digital, no mundo virtual, porque muitos desenvolveram depressão, muitos desenvolveram doenças, né, psicológicas. Muitos desses jovens hoje estão fazendo tratamento com psicólogo. Então, assim, tem que mesclar. Não voltar 100%, né, ao tradicional, porque não é o melhor método, e também não manter só no virtual, mas fazer essa mescla, né, de o que é mais proveitoso trabalhar no mundo virtual e o que é mais proveitoso trabalhar, né, no dia a dia, no presencial. E tudo é teste, né? Tem que fazer as análises para ver como é que é. Ah, tá surtindo mais efeito o online. Então, vamos implementar mais aulas online do que presencial. Ah, o presencial tá surtindo mais efeito. Tudo é baseado em análise, tudo é teste. É verdade. Eu acredito que também pode ser uma barreira, e eu acredito que seja uma barreira. Eu acredito que é a questão também de baixa renda, por não ter um suporte. Acredito que hoje tem essa barreira aqui que ainda impede. Mas eu acredito quanto a medida tem como ter benefícios que ajudem isso. Se a gente pensar aqui em Itabirito, a cidade é rica, a Secretaria de Educação tem um grande orçamento, então isso não seria o problema, né? Então a secretaria conseguiria dar um tablet para todos os meninos, com a internet. Mas se a gente sair um pouquinho de Itabirito e olhar a realidade, né, no estado inteiro, no Brasil inteiro, realmente é uma exclusão digital gigantesca. Aí você tem aquelas crianças, né, que têm acesso à informação, à internet, à tecnologia, que vão avançar, e essas, né, de baixa renda que vão ficar para trás cada vez mais. A gente só vai aumentando aí essa desigualdade. Então, pensando em Itabirito consegue nivelar, né, o pessoal, né, de baixa renda com o pessoal que tem uma renda maior. Aqui a gente consegue fazer isso sem problema nenhum. Mas pensando aí a nível estadual e nacional, infelizmente, esses meninos aí não vão conseguir competir mesmo com outros, né? Então aí entra e volta a política, né?
as políticas públicas para diminuir essa desigualdade. Aí entre os deputados, né, estaduais, federais, para pensarem lá propostas que vão diminuir a Remediar isso aí, desigualdade. né? É verdade. Eu acredito que hoje também a nossa população em geral, falo não só aqui em Itabirito, mas falo, né, no território nacional. Acredito que hoje, uma das coisas, até pegando um gancho lá de trás, é que a população ela fica muito refém de não ter esse medo de chegar para os representantes. Expressar, é como o senhor acabou de dizer. A gente consegue ser mais assertivo quando a população chega e conta sobre uma dor que ela está sentindo. E eu acredito que a população tinha que ver os representantes dessa maneira, de não ser pessoas intocáveis, mas sim são pessoas que elas mesmas escolheram para sanar problemas. São problemas que elas vão chegar e relatar, e esses representantes vão tentar encontrar uma forma de solucionar aquilo ali de uma maneira que vai favorecer o todo. Aí deixa eu contar aqui, aí eu vou te responder, mas aí você estava falando, estava lembrando de uma situação, né, que aconteceu em Brasília. Como vereador, a gente tem acesso, né, aos deputados, aos senadores, e a gente vai visitar o gabinete deles, né, para levar as demandas da cidade, a gente tem esse acesso. E Brasília é um outro mundo. Eles não têm essa pressão que o vereador tem de estar na rua, de estar próximo da população. A cidade já foi projetada, né, o Congresso, tudo foi projetado para ter esse afastamento mesmo dos deputados com o povo. Então, quando a gente vê na televisão, né, o pessoal tá lá na esplanada manifestando, os deputados, os gabinetes deles, se passa por um túnel e anda lá, sei lá, 1 quilômetro. Você chegar lá no gabinete deles, então eles não têm essa pressão de estar próximo do povo estar ali cobrando e levando as demandas. E na época que estava um projeto de lei lá no Congresso para aumentar a alíquota da CEFEM, que é um imposto, entre aspas, né, que as mineradoras pagam para os municípios. Então foi feito um movimento com os municípios mineradores, né, com o Vitor Penido, que era prefeito de Nova Lima, e o Juninho, que foi prefeito aqui da cidade, para a gente ir nos gabinetes de cada deputado federal e pedir, cobrar deles que eles votassem a favor do projeto para aumentar a alíquota da CEFEM. Então hoje Itabirito só tem essa arrecadação violenta por causa dessa lei que foi modificada lá. Aí dividiu, né, entre os vereadores aqui, e eu estava no meio, você vai no gabinete de tal, você vai no gabinete de tal, e assim a gente fez, né, os agendamentos e pedindo a votação. Vota lá no projeto, que a cidade nossa hoje arrecada tanto, e com isso ela vai triplicar a arrecadação, a gente precisa do seu voto, você tem voto lá na cidade. Esse foi o lobby que foi feito pelos vereadores aqui, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, para pressionar os deputados a votarem a favor. E a gente, de um lado, fazendo pressão, e as mineradoras lá de outro fazendo pressão, porque na época podia ter doação de campanha, empresa podia fazer doação de campanha para os deputados. Aí mais da metade deles receberam dinheiro das mineradoras. Então a gente estava de um lado batendo e cobrando, e as mineradoras de outro lado lá também batendo para eles não votarem o projeto. Aí no final, né, eles entenderam que tinha que mexer, foi aprovado. Só que a pressão quem fez nos deputados foram nós, vereadores. Mas a população, o acesso é muito difícil mesmo. O acesso é muito difícil, eles não sentem pressão. É a minha percepção, sabe? Das vezes que eu vou e vou em algum deputado, e às vezes tem uma manifestação lá na esplanada, aí depois que a gente entra, tudo, e chega lá no gabinete, eles não escutam nada. Então é como se não tivesse acontecendo nada. Então, os representantes aqui, os vereadores, são aqueles que têm o contato direto lá com eles. A gente tem contato direto lá com os deputados, né, que a gente apoia, os que são votados aqui na cidade. Então, a população pode cobrar o vereador mesmo, vai ter uma pauta lá em Brasília, vai mexer nas aposentadorias. A população tem que cobrar os vereadores. O vereador, cobra lá seu deputado, que na época da campanha você bateu aqui, pedindo voto para ele não votar isso aqui, que se votar isso aqui vai prejudicar os aposentados.
Mas, assim, como você colocou, eu acho, né, que lá é um outro mundo e eles não sentem essa pressão. Pressão, hoje com a rede social, com a internet, eles sentem mais a pressão, né, com a rede social, com a internet, do que o pessoal indo lá protestar e manifestar. A rede social, a parte benéfica é essa, né? É trazer um pouco desse contato mais próximo. Até mesmo que você falou, que eles ficam mais isolados lá, enquanto até que chega lá a situação toda, já se É desenrolou. um outro mundo. Um outro mundo. Aí a população que está protestando está lá longe. Aí a gente, como vereador, a gente entra e eles podem colocar a gente dentro do plenário lá de votação. Então, eles estão lá votando, a gente está lá do lado deles, lá cobrando, né? E conversando e falando, ó, fulano. Então, assim, né, a população mesmo, ela tem que fazer as cobranças e tudo, mas eu acho que o caminho mesmo é rede social, nesse caso, e os representantes que ela tem como vereador, que esses têm o acesso direto. Eu acho que a minha colocação foi um pouco além do que era para ser visto, porque eu falei mais na questão municipal. Falei nacional, englobando todos os municípios. Porque hoje eu falo assim, o doutor Edson, é lógico que ele está aberto a ouvir o que a população tem para falar. Eu acredito que essa daí, em relação a deputado, esses caras de nível de uma esfera estadual para federal, já é algo mesmo que é mais inacessível. Se não for por vocês, fica mais difícil. E deixa eu te cortar aqui e falar, ó, meu gabinete está aberto, viu? meu mandato é participativo, meu gabinete está aberto. A gente mudou para aquele prédio novo ali do Cascudo. Depois eu vou passar o endereço aqui no finalzinho, tá? Está aberto de meio-dia às 6 horas, todos os dias, e vai ser um prazer receber todos que quiserem lá colocar uma ideia, uma sugestão, uma opinião. A gente está pronto lá para debater, para discutir. Eu sou muito grato pelas sugestões que chegam, pelas ideias que chegam. Que às vezes é algo que a gente não está pensando e que vai favorecer a população e que é importante. Então, meu gabinete está aberto. Quem quiser bater um papo lá comigo, tomar um cafezinho, o gabinete está aberto lá. Vai ser um prazer receber a população para a gente debater, para a gente trocar ideia, para aceitar as sugestões, né? Ou me cobrar um posicionamento que eu tive lá na Câmara. E aí eu vou explicar porque que eu tive ali aquele posicionamento. Às vezes a gente é aplaudido porque votou de uma forma, às vezes é criticado porque votou de outra, mas cada votação ali que a gente faz, que eu faço na Câmara, a gente faz fundamentado ali, né, num propósito e num ideal, que é sempre a coletividade. Eu falei essa questão justamente por isso, porque às vezes é como o senhor citou também, pegando até uma fala lá atrás que a gente conversou aqui, em relação ao Mazagão, que às vezes é uma dor de toda aquela população ali, daquele determinado local. Só que às vezes ele te vê passando ali e ele fica com aquele receio de chegar e comunicar. Porque ele pensa, se eu chegar ali ele não vai me atender. E nem é isso. Como o senhor acabou de dizer, tá aberto, seu mandato é participativo. Mas a gente entende, porque às vezes a população é tão, né, desprezada e às vezes ela é tão maltratada no serviço público, às vezes ela vai pedir uma informação, vai pedir uma coisa, então ela já fica com essa resistência mesmo. Nós é que temos que quebrar isso e mostrar para a população que nós estamos lá por causa deles, do voto deles, e que nós somos servidores públicos, nós estamos ali para servir a população. O vereador, o prefeito, o secretário, ele está ali para servir a população, ele é um empregado da população. E a gente é pago, a gente recebe ótimo salário para a gente estar lá pensando e trabalhando para a população. Então, a população ela tem que entender isso, que o parlamentar, o vereador, o prefeito é que está ali a serviço dela. Então, o mínimo que ele tem que fazer é tratar bem e ouvir, né? E aqueles ali que têm proatividade vão estar sempre lutando para conseguir as melhorias, né? Colocar isso, mas a gente entende, porque durante muito tempo o povo foi muito maltratado, né? Pela política, pelo serviço público. Tem até uma plaquinha no serviço público assim, ó, desacato. Se você desacatar, é crime, não sei o quê, não sei o quê. Todo lugar tem isso. É como se falasse para a população assim, ó, não reclama. Ó, não reclama, porque senão você está me desacatando e você vai ter problema.
Assim, a abordagem teria que ser diferente. Todo mundo ali, o servidor está ali para servir a população. Tem o papel ali de orientar, de passar as informações corretas ali para a população, de atender a população, porque todo mundo que está ali está pelos impostos que são pagos da população. Então, a responsabilidade e o dever nosso de servir tem que ser maior do que qualquer outro. Chegamos ao final de mais não vou falar entrevista, mas um bate-papo. E, doutor Edson, foi um prazer te receber aqui, com todas essas, digamos assim, sanando todas essas dúvidas que a gente tinha, todas essas ideias que o senhor impôs aqui. E eu fico lisonjeado pela sua presença. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Vou deixar o endereço aqui do gabinete, ó, veio a colinha. Rua José Benedito, 189, Santa Efigênia, no 3º andar. Minha sala é a sala 5, naquele prédio novo ali do Cascudo, onde tem uma loja do Farid embaixo. 3º andar, meu gabinete está aberto para a população. É um prazer aqui falar com vocês, com a audiência aqui de vocês. E outras oportunidades também estarei disponível aqui para a gente trocar ideias sobre outros assuntos que não deu tempo de falar hoje. Doutor Edson, aproveitando também aqui, deixa suas redes sociais, como faz para encontrar você também, se a população também pode entrar em contato com o senhor através de lá também. Pode entrar em contato comigo, o Instagram é Dr. Edson _10, o Instagram, Dr. Edson _10, o telefone 319-8548-0877, pode enviar lá pelo WhatsApp, 319-8548-0877, tá? Pode enviar lá pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. E o endereço do gabinete é esse. Eu também fiquei aqui lisonjeado. Para mim foi muito bacana ter o senhor aqui. Sanei muitas dúvidas também minhas. Acredito que o nosso espectador também vai ter muita dúvida sanada. E para mim foi muito agregador essa conversa. E finalizando agora, eu peço ao senhor para deixar uma mensagem aqui nessa câmera pro Dr. Edson, agora como empreendedor. Qual que é a mensagem que o senhor deixa hoje pro jovem que está querendo começar a empreender? Dizer para todos os jovens que não desista do seu sonho. Por mais que você não tenha apoio, mas o sonho é seu, invista no seu sonho, aperfeiçoe, estude as possibilidades, o que você pode fazer para melhorar, para vencer. E não preocupe em chegar amanhã no seu destino final, mas preocupe em hoje colocar um tijolinho, em subir um degrau aí na sua vida, e amanhã você vai ter o seu sonho realizado. Um abraço aí para todos os empreendedores, todos os jovens, todos que participaram conosco aqui dessa programação. Esse aí foi o Dr. Edson. Aí... Obrigado.